Ó, gente, falar para você agora que as férias escolares acabaram e agora as crianças estão se acostumando à velha rotina, que é de acordar cedo, cumprir horários, se dedicar às tarefas e estudar. Por isso, papais e mamães devem estar atentos e elaborar um plano adequado e funcional aos filhos, para que os pequenos se adaptem aos horários mais rapidamente de forma natural. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui em nossos estúdios a psicopedagoga, a Joana Machado. Joana Machado já está aqui, né, em nossos estúdios. Tudo bom, Joana? Olá, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa. Prazer estar aqui com vocês. Prazer inteiramente nosso. Vamos falar desse momento, né? Eu falei de volta à velha rotina, mas a gente está falando de crianças, né? Que muitas vezes elas passaram em um período de férias, né? Muda um pouquinho os horários. Acorda, dorme mais tarde, acorda, né? Acorda também um pouco mais tarde. E aí tem esse período de readaptação. Como os pais devem fazer para poder orientar e ajudar mais aos seus filhos? Vamos lá, Sheila. Eu vou usar uma palavra que você iniciou o programa falando, né? Quando você citou a adaptação, né? O contexto que a gente ia abordar hoje. Planejamento. Então, assim, acima de tudo, é uma das coisas mais importantes que a família tem que entender é que a criança está passando por uma adaptação ou uma readaptação, mas, na verdade, nós estamos falando de uma adaptação familiar, de uma readaptação familiar na rotina da família inteira. Então, assim, não é só a criança que está passando por esse processo, é a família inteira que vai passar por uma readaptação ou uma adaptação. Como é que deve ser a participação dos pais nesse momento, hein, Joana? Os pais são a peça-chave, né, nessa adaptação e readaptação escolar. A escola, né, tem que ser bem escolhida, então quem faz essa escolha são os pais, então já começa daí. Os pais têm que estar muito confiantes, acreditando na proposta que eles escolheram. Os pais que não têm a opção de escolher escolas que têm a rede pública, confiar também, procurar entender, né, o projeto, se engajar com os professores, procurar saber qual o professor que receber seu filho, como é a rotina. Tudo isso é muito importante. Você falou aí em rotina, né? Então, estabelecer de fato, eu digo isso mesmo escrito, rotinas, como horários que chega, né, da escola, tem horário determinado, mas é horário que senta à mesa, horário que levanta, horário que dá aquele descansozinho, horário para começar a estudar, horário para terminar os estudos. É bacana a gente fazer, de repente, até junto mesmo com as crianças, essa rotina. Sim, a rotina é tudo, né? Através da rotina a gente cria hábitos, né? Se você quer que seu filho tenha hábito de estudar, crie uma rotina. Assim como a gente, né? Os adultos têm a sua rotina. E falando em rotina, é importante destacar que essa rotina, essa mudança, né? A implantação de uma rotina, ela começa antes do início das aulas. Então, assim, o ideal é que 1 ou 2 semanas antes, a família comece a se preparar, ver a localização da escola, por exemplo, comprado todo o material para não ficar, né, a criança prejudicada, tentar estabelecer o sono correto, porque tudo isso influencia na dinâmica escolar. Então, assim, os pais estabeleceriam uma rotina prévia de organização. Quando a criança começa a frequentar as aulas, eles colocarem uma rotina, mas a gente tem que ter o cuidado sempre de pensar. A rotina, ela tem que ser instalada gradativamente, né? Eu recebo pais que dizem assim: doutora, meu filho só levou uma tarefa, aí eu aproveitei e coloquei mais tarefa para ele fazer. Então, se ele levou só uma tarefa, é justamente porque a escola sabe que essa rotina ela tem que ir voltando aos poucos ou ser implantada aos poucos, né? Depois a gente vai aumentando a demanda. Primeiro a criança tem que se estabilizar no contexto escolar para depois ela pôr em prática, né, a rotina mais rígida, que é aquela de mais tarefas ou de mais atividades. É interessante que a criança participe, né, da elaboração desse planejamento, assim, junto com os pais, determine os horários. Isso é saudável para a criança? Muito saudável e deve acontecer, deve ser feito assim. A gente não vai deixar livre, nós vamos dar opções para nossos filhos. Então, eu como mãe eu posso dizer isso, né? Às vezes a criança não quer fazer a tarefa às 3 da tarde, tudo bem. Pois você quer fazer às 3, assistir um pouquinho de TV, brincar, criar, passear, depois a gente faz a tarefa. Então, assim, não tem a opção de não fazer a tarefa, dá opções, né? As opções cabíveis dentro da rotina da família. Agora, alguns pais têm o hábito de querer premiar
né, a criança por aquilo que ela fez, o que seria uma obrigação da criança. Tipo, se você fizer isso, você ganha isso. Isso também tem que ser evitado, né, doutora? Sim, o reforço negativo, né, que a gente fala. As crianças, elas não podem ficar sob controle de reforço, né? O ideal é que sim, se a criança dá um pouco mais de trabalho, como as crianças atípicas que não entendem, demoram um pouco mais para entender a questão da rotina, elas devem sim ser levadas a fazer, entrar no processo. Mas sempre que você for oferecer um reforço, você dá depois, preferencialmente sem avisar. Por exemplo, minha filha fez a tarefa e eu digo, que legal, filha, você fez a tarefa, tá linda. E agora, a gente vai brincar de quê? Ah, você vai ganhar um doce, porque hoje você fez a tarefa bem linda, rápida, bonita. Então, assim, acabo que reforço ela e ela fica com mais vontade, dá mais qualidade quando ela for fazer outra vez. Agora, a gente sabe que hoje as nossas crianças, elas acabam tendo o dia muito comprometido, porque são várias atividades. Além da escola, que já demanda aí um bom tempo do dia deles, né? Aí a gente geralmente vê as atividades extras, né? E acaba sobrecarregando isso. Como é que a gente deve limitar a importância de tudo na vida delas, né? Lembrando que são crianças também, que têm a hora da brincadeira, né? De exercitar o lúdico, que é importante também para o crescimento, né? Na formação deles. Justamente, aí volta para o planejamento. Você tem que se planejar e estudar o perfil do seu filho, o perfil da criança. Se a criança ela tem que fazer um esporte e ela chega do esporte muito cansada, o ideal é que a tarefa seja feita antes do esporte. Ou se a criança tiver a oportunidade de tirar um cochilo ou ter um descanso, ótimo. Mas assim, o ideal, né, é até mais proveitoso um dia você prolongar um pouco essa atividade ou não finalizar naquele momento que a criança está cansada, porque você tem que fazer com qualidade e intencionalidade. Né? Então, assim, não fazer para dar conta para a professora que o meu filho fez toda a tarefa. Né? E fazer de uma forma prazerosa para que ele crie esse hábito, né, de fazer a tarefa e que seja uma coisa natural na vida dele. Que isso é o pós-adaptação, né? Quando a criança consegue ficar fazendo as atividades e a rotina de forma espontânea. Tá certo. A gente está falando aqui de criança muito mais para os maiorzinhos, né? Vamos citar, por exemplo, quem está, para finalizar aqui nessa conversa, o pessoal do ensino médio, que está voltando agora, vem cheio de expectativas. A gente está acompanhando algumas mudanças do ensino médio, né? Estão sendo introduzidos novos métodos por conta do novo Enem. Então, eles voltam às aulas também cheios de medos, né? Do que vão encontrar pela frente. Como é que a gente deve também prepará-los, né? Esses que são mais crescidos e que têm essa carga maior de cobrança mesmo. A obrigação maior, né? Digamos Exato. assim, porque os adultos, os jovens, né, do ensino médio, eles conseguem entender que é a obrigação. As crianças, elas ainda levam como diversão. Então, assim, a maior dica que eu dou hoje para os jovens do ensino médio é que apostem um pouco mais no descanso, né, no lazer, quando eles puderem, né? Hoje a gente tem a mídia e as telas a todo instante, né? Quando se desligam do TV, vamos para o celular. Então, assim, procurar fazer atividade de relaxamento, entender que é um processo difícil, que realmente é um trabalho, é uma carga que eles têm maior, mas que com calma, né, de forma integrada com a sua família, eles vão conseguir. Tá certo, e ressaltar também que esse momento é um momento que tem que ter a participação ativa dos pais, seja nos menorzinhos como nos maiores, né? E não dá para terceirizar essa função, que é do pai estar lá, a criança se sentir segura, né? E saber que tem o apoio dos pais ali sempre presentes com eles, né? Sim, e a correria do dia a dia mesmo, às vezes você não pode estar presente fisicamente, mas manda uma mensagem, liga para a escola, ei, avisa meu filho que eu liguei, eu estou preocupado, diz para ele que eu confio nele, que vai dar tudo certo. E tudo isso é uma coisa simples de se fazer e se é feito com amor, com carinho, com atenção, dá certo a adaptação. Tá certo, Joana. Tá aí algumas dicas que a gente dá para os pais que estão nesse momento agora de retomada, a velha rotina. Mas a gente sabe que existe sim, a cada ano, um processo de readaptação. Eles mudam de turma, né? Eles seguem, né, no currículo escolar, então tem sim as expectativas de um novo ano, de uma nova série, né? Então é importante mais do que tudo que os pais estejam presentes ao lado dos seus filhos, Sim. né? Obrigada pela sua participação. É um prazer. Volte sempre, tá aí as dicas que a gente está dando, te ajudando aí nesse momento.